Glória a Deus, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida poderosamente. Mais uma vez estamos meditando na palavra do Senhor e compartilhando daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Irmãos, eu tenho meditado nesse dia de hoje sobre a vida de um homem chamado Jefté, né? A Bíblia fala que ele é o 8º juiz de Israel, no tempo dos juízes, quando ainda o povo de Israel não tinha reis, né? Então Deus levantava juízes para que através destas pessoas Deus desse ao povo proteção, Deus desse ao povo libertação e Deus desse ao povo equilíbrio social, né? E muitos desses juízes eram homens que verdadeiramente Deus levantara, que Deus escolhera. Nós temos um deles chamado Sansão, aonde a Bíblia diz que Deus o separa desde o ventre da sua mãe. Mas eu quero ler com os irmãos aqui algo que me chamou muita atenção, que está no livro de Juízes, capítulo 11, e são 3 versos, e a palavra diz assim: Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grande, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de uma mulher, de uma outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com Jefté e saíram com ele. Olha só, irmãos, a vida de um homem que talvez tinha tudo na vida para dar errado, né? Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia inicia a história de Jefté não só falando de um detalhe, que ele era filho de uma prostituta, mas ela começa a exaltar, né, alguns talentos que esse homem tinha. Nós vamos observar que ele era valente e valoroso. Então havia uma valentia em Jefté, havia um valor em Jefté. Mas a Bíblia declara que ele cresce em um contexto meio conturbado, né? O seu pai conhece a sua mãe fora do casamento. Quer dizer, ele nasce de um ato de infidelidade, mas ele herda o nome do seu pai. Mas logo em seguida, a esposa, né, a esposa real de Gileade também começa a dar filho. Ambos crescem naquele ambiente. Mas o que me chama a atenção com certeza um crescimento totalmente conturbado, um crescimento talvez desde a sua infância, já crescendo com um sentimento de rejeição, porque por mais que ele viesse a ser filho de Gileade, Gileade tinha os seus filhos também, agora com sua mulher, de uma forma legal. Eu fico observando esse contexto onde uma criança nasce, sabe, dentro de uma situação totalmente constrangedora, porque ele era marcado com isso. Os filhos de Gileade ali começam então a rejeitar o seu meio-irmão, e o interessante é que chega para ele e fala assim: olha, você tem que sair daqui, nós não aceitamos você, porque você não é filho legítimo de meu pai, você é filho de uma situação de ilegalidade, então nós não queremos você conosco. Mas o que me chama a atenção é que ele sai, ele foge de diante dos seus irmãos, ele vai conviver em uma cidade, quer dizer, vai começar tudo de novo, porém agora sem pai, porém agora sem irmãos, sem herança, mas ele sai, ele foge, e ele começa então a ter uma nova vida. Mas só que aonde Jefté vai morar, o texto bíblico diz que ele vai habitar numa região onde tem homens levianos, quer dizer, pessoas do mal. Mas essas pessoas, a Bíblia diz que elas se unem a Jefté. E eu tenho certeza que através dessas pessoas, Jefté começa a ter algumas habilidades.
E uma delas é a habilidade de guerrear. Porque agora sem nada, irmão, imagine só uma pessoa sem herança, sem família, sem irmãos, sem terra, sem lugar para abrigo. Essa pessoa agora tem que procurar, sabe, arrancar forças de onde não tem. Ela tem que procurar uma sabedoria, sabe, para poder sobreviver em um ambiente que não é o seu, em uma cidade que não é a sua, sabe, em uma terra desconhecida. Então ele começa então a criar meios de sobrevivência. Aí a Bíblia diz que ele se une a esse grupo de pessoas levianas e eles começam a cometer alguns delitos, mas só que ele se destaca. Ele torna-se um homem agora valoroso pela sua habilidade de guerra, pela sua sabedoria. E ali então ele começa a formar um grupo de guerreiros, guerreiros que se submetem à sua autoridade. Mas o que me chama a atenção é que os seus irmãos saem a pelejar contra os filhos de Amon e todos são derrotados. A guerra então chega a Gileade e os anciões de Gileade vai procurar Jefité. Agora aquele que estava sendo rejeitado, aquele que outrora fora rejeitado, abandonado, agora ele é lembrado. É chegado notícia desse homem chamado Jefité, de que agora ele se tornou um homem, sabe, valente, um homem valoroso, corajoso, habilidoso, um homem que tem uma liderança, que tem, sabe, um exército, sabe, ao seu favor. Então os anciões de Gileade vai até ele, pedindo a ele agora ajuda. Irmãos, é um contexto, na verdade, parecido com a história de muitas pessoas. Pessoas estas que, por ocasião da vida, do destino, sofreram alguma retaliação espiritual, sofreram pancadas fortes da vida. Tem pessoas que nasceram em um contexto também parecido. Este homem, ele sofreu rejeição pela sua própria família. Ele se viu obrigado a sair do seu habitat natural, da sua, sabe, da sua etnia, do seu sangue, da casa de seu pai. Agora ele foi para distante tentar sobreviver. Mas o que me chama a atenção, meu irmão, é que Deus não esquece de ninguém. E eu quero falar para você que nesse momento está me ouvindo: Deus não se esquece de você. O Senhor não se esquece de você. O Senhor tem algo sobre a sua vida, o Senhor tem algo sobre a sua casa, o Senhor tem algo sobre a sua história. A Bíblia diz que quando os anciões foram atrás desse homem chamado Jefité, a Bíblia também vai dizer que Jefité então faz um acordo com os anciões, dizendo: olha, eu posso até voltar para o lugar aonde me abortaram, para o lugar aonde me rejeitaram, para o lugar aonde eu fui muito ferido, mas eu volto na condição de, se Deus me der vitória, eu quero me tornar então chefe. Eu quero me tornar então agora o cabeça. Eu não aceito mais ser a cauda. Eu não aceito mais andar por baixo. Eu não aceito mais ter uma vida de humilhação. Eu posso até voltar, mas eu quero voltar por cima. E os anciões concordam com Jefité. Jefité então aceita. Quando Jefité aceita o desafio, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apodera de Jefité, de uma tal maneira que faz ele atravessar os termos de Amon. E a Bíblia diz que Jefité, quando ele recebe a presença de Deus, ele faz um voto do Senhor, dizendo: Senhor, se o Senhor me der vitória nessa área, então eu faço um voto contigo. Deus então sela um compromisso com Jefité. Jefité é levantado. Deus então se apodera da vida dele, dando a ele sabedoria, dando a ele cada dia mais força, inteligência, estratégia de guerra. Jefité então recebe do Senhor uma vitória. E a Bíblia diz que Deus honra a vida de Jefité. Essa pequena palavra é para você, meu irmão, que eu estou falando hoje. É para você, minha irmã. Eu quero falar para você que Deus não se esqueceu de você. Você não está no esquecimento de Deus. Ainda que esteja no esquecimento dos homens, você não está no esquecimento de Deus. Você não é rejeitado pelo Senhor.
Ainda que homens te rejeitaram, você não é rejeitado pelo seu Deus. Ainda que pessoas tentaram apagar a sua história, Deus ainda continua escrevendo na sua vida. E eu quero falar para você que esse tempo de rejeição, de abandono, de sofrimento, de dor, de angústia, só serviu para te fortalecer, para te tornar uma pessoa melhor. Jefité se tornou um homem valente. Jefité pegou o sentimento de abandono, de rejeição, de humilhação. Ele não simplesmente usou aquilo para se destruir, mas ao contrário, aquilo foi combustível em sua vida, para fazer ele mais além. Agora era uma questão de honra, ele se tornar uma pessoa valorosa, uma pessoa valente. Eu quero falar para você que me ouve agora, que a situação que você tem passado, os momentos difíceis da sua vida que você tem vivido, eu quero te falar que tudo isso serviu para Deus te preparar, para Deus te moldar, para Deus te fortalecer. Olhe para você agora. Olha o quanto que o Senhor te fortaleceu. Olha o quanto que o Senhor te ungiu. Olha o quanto que o Senhor te preparou. Os seus ombros agora são mais calejados. Não é qualquer coisa agora que te abala. E tudo isso Deus permitiu para que agora o Senhor voltasse novamente a ir ter contigo, a te chamar e dizer para você: os homens te rejeitaram, a tua família até te abandonou, a situação de humilhação você tem vivido, mas agora é hora, é tempo de Deus te levantar, é tempo de Deus te exaltar, é tempo do Senhor escrever uma nova história na sua vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo se apodera de Jefité, marcando na sua vida um novo tempo. E eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, que o Espírito de Deus, ele entra na tua história hoje e marca um novo tempo. Não mais tempo de rejeição, não mais tempo de humilhação, não mais tempo de dor, de sofrimento, mas agora é um novo tempo. É um tempo onde o Senhor te colocará em peleja, sim, mas agora as pelejas provocarão na cidade que você está, na situação que você se encontra. Vai provocar agora sinônimo de vitória, de conquista, porque Deus decide te levantar, meu irmão. Pessoas que te rejeitaram vão te procurar, pessoas que te abandonaram vai trazer à memória o seu nome, porque agora o que Deus vai fazer na sua vida vai chegar no ouvido de muitas pessoas, e eles vão perceber verdadeiramente que Deus é Deus que faz milagre. Era este homem valente, era este homem valoroso, porém, e o que mata muitas das vezes, irmãos, é esse tal de porém. Quantas pessoas lembram umas das outras dizendo: olha, você viu fulano, homem próspero, homem abençoado, porém, aí querem apontar uma deficiência. Bom seria se fosse ao contrário, não é verdade? Quando as pessoas lembrassem de algumas pessoas: rapaz, você se lembra de fulano? Fulano de tal, ele era viciado, era uma prostituta, era um prostituto, era um drogado, era um alcoólatra, porém agora o Senhor o libertou, porém agora o Senhor fez algo notório, porém agora o Senhor agora prosperou, o Senhor restaurou, o Senhor o curou, o Senhor transformou. Porque é este porém que eu quero que as pessoas vejam de você, meu irmão, porque esse é o querer de Deus na sua vida. Eles não vão lembrar de você pela marca de desgraça ou de sofrimento, mas eles vão até lembrar, mas vão dizer: porém o Senhor reverteu, porém o Senhor mudou, porém o Senhor transformou, porém o Senhor estabeleceu algo novo. Deus te abençoe poderosamente, que a mão do Todo-Poderoso venha sobre ti e marque hoje uma nova história na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus.